O que aconteceu nos treinos livres do GP da Áustria de 2025? Os treinos livres acabaram de terminar, 1h da tarde aqui do horário de Brasília. Eu gravo esse vídeo aqui também uma meia horinha depois. E foi um dia bem tranquilo de treinos, essa é a verdade. Não teve tanta coisa fora da curva, tanta coisa maluca, apesar de que ainda teve um pontinho ou outro, eu acho que vocês já imaginam o que seja, e provavelmente era thumbnail desse vídeo também, pra falar a verdade. Então a gente tem alguns tópicos bem curiosos pra conversar, pra comentar sobre e buscar entender o que aconteceu nesses treinos livres. Eu também demoro um pouquinho, demoro uma meia hora depois dos treinos livres pra gravar o vídeo, também por conta das mensagens que vocês mandam aqui na comunidade ou no Discord do Clube da F1, mas também principalmente para esperar o gráfico do F1 Big Data, que é aquele que eu trago geralmente no treino livre 2, falando sobre o treino de long runs que os pilotos fizeram, pensando na corrida e no final de semana. Então, dito tudo isso, bora ver o que aconteceu nos treinos livres do GP da Áustria. Começando no treino livre 1, a gente teve o George Russell liderando com o tempo de 1:05.542, seguido de Max Verstappen, Oscar Piastri e um dos novatos que entrou nesse treino livre, o líder atualmente da Fórmula 2, ele entrou no lugar do carro do Lando Norris para fazer esse treino livre 1 pela McLaren. Lembrando que as equipes têm que respeitar a regra de colocar 4 pilotos novatos em treinos livres ao longo da temporada, substituindo 2 vezes cada um dos seus 2 pilotos. Então a McLaren optou por já colocar o Alex Duni agora durante o GP da Áustria no lugar do Lando Norris. Seguindo, então, teve o Pierre Gasly, o Gabriel Bortoleto em 6º lugar, uma grande volta, um grande treino do Gabriel, seguido então por Alex Albon, Carlos Sainz, Lewis Hamilton e Isaac Hadjar fechando o top 10, Kimi Antonelli, Nico Hülkenberg, Lance Stroll, Fernando Alonso, Liam Lawson, Franco Colapinto, Yuki Tsunoda, o outro novato desse final de semana, Dino Beganovic, entrando no lugar do Charles Leclerc na Ferrari, Esteban Ocon e Oliver Bearman com as 2 Haas, fechando o fundo do pelotão. E eu já vou começar aqui trazendo um comentário do Siben, falando: só eu fiquei boca aberta com aquele novato em P4. O Alex Duni realmente foi uma grande surpresa, e na Fórmula 2 ele atualmente é o líder da competição, então é o piloto que você espera que tenha essa melhor qualidade, apesar da fama dele ali, né, de ser um piloto meio maluco enquanto pilota. Não à toa tem o apelido de Saddam Hussein, Isso porque lá fora, né, quando você dá aquela mergulhada, que aqui no Brasil a gente chama de mergulhada, que você se enfia na disputa de posição, né, você joga o seu carro pra dentro, lá fora eles costumam chamar de dive bomb. Então ele tem o apelido de Saddam Hussein por conta de fazer muito esse movimento da mergulhada, dar esse dive bomb em cima dos outros pilotos. Ele é um piloto que não bate muito bem na cabeça dentro da pista, mas é um piloto rápido, é um piloto com qualidade, tá mostrando isso na Fórmula 2, e é o primeiro irlandês a chegar na Fórmula 1 de qualquer forma, participar de qualquer sessão competitiva da Fórmula 1 no século XXI. Então isso é algo impressionante, pelo menos é nascido na Irlanda. É o primeiro piloto nascido na Irlanda a conseguir esse feito no século XXI. Não sei ainda se ele é um piloto nível de Fórmula 1, mas ele faz um grande treino livre, e isso também prova o quão bom o carro da McLaren tá. Que o GP do Canadá foi um ponto fora da curva. O que a gente viu ali no Canadá realmente é aquela situação como Red Bull em Singapura 2023. Às vezes o carro não encaixa na pista. Isso vai acontecer, são 24 corridas, é muito difícil você conseguir construir um carro que consiga ser bom o suficiente em todas as provas. Eventualmente vai ter alguma corrida, alguma pista que você não se encaixa bem e não vai ter um grande final de semana, como foi o caso da McLaren no Canadá. Mas aqui já deu pra ver que as McLaren estão muito bem. O Piastri conseguiu fazer bons tempos, o próprio Alex Duni chegando e já substituindo o Norris faz bons tempos e começa a vender o seu nome pra Fórmula 1. É um piloto pra gente ficar de olho. Eu não tava botando tanta fé assim, mesmo com ele liderando a Fórmula 2, mas ele chegando aqui fazendo esse bom trabalho, num primeiro treino livre ficando pouco mais de 1/10 do Piastri, pouco menos de 1/10 na verdade, foi realmente um trabalho impressionante do Duni e é um nome pra gente ficar de olho nos próximos anos aí, principalmente na disputa de título da Fórmula 2 que tá rolando. Eu vou entrar um pouco mais em detalhes sobre o Bortoleto quando a gente chegar no TL2, mas aqui eu já quero trazer um comentário feito aqui pela Letícia Ferreira, 9106. O Bortoleto tá deixando a gente sonhar. Essa foi a impressão que todo mundo teve quando assistiu o treino livre 1, com ele conseguindo colocar o carro em 6º lugar aqui, com a distância de 0,332 segundos pro George Russell. Então, ele fez um grande treino, ele fez um grande treino livre 1, mas eu sempre reforço aqui, treino livre 1 é muito difícil de tirar alguma coisa. Treino livre 1 podem acontecer muitas variáveis, muitas coisas, e não necessariamente as equipes estão tentando fazer com que o seu carro seja mais rápido.
É só a gente ver, por exemplo, que o tempo aqui do Russell de 1.5.542 no TL2 foi abaixado em já um segundo pelo Lando Norris. Então é muito difícil da gente afirmar a partir de um TL1 o quão bem ele foi. Só que o fato é que isso não foi só no TL1. Porque no TL2 ele fez um bom tempo também. E quando a gente chegar na parte de olhar os treinos de long runs, a gente vai ver como ele realmente foi muito bem. E como ele estava realmente encontrando nesse carro. O Hulk também fez um bom treino, acabou não ficando tão bem na tabela geral como o Gabriel. Mas ele colocou o carro dele bem, ele colocou o carro dele próximo ali do top 10 e fez um tempo competitivo até comparado ao Gabriel. Ainda assim foi um grande treino livre 1 do Gabriel. E é interessante a gente ficar de olho a Sauber nesse final de semana. Ainda mais por conta das atualizações que eles trouxeram, e a gente vai falar isso de novo com calma no TL2. E aquele lembrete, antes da gente ir pro Treino Livre 2, que se você quiser ver filmes, séries, quase todas as plataformas de streaming disponíveis por um preço muito bom e que você ainda pode ganhar promoções, como por exemplo R$40 por mês no ingressos.com, você pode conferir aqui o parceiro do clube da F1, a Wallplay, clicando no primeiro link do comentário fixado, você entra no site deles, conhece um pouco mais sobre a Wallplay, que é uma plataforma que agrega vários serviços de streaming dentro dela, e assinando o pacote anual de algumas, como o da Max ou o da UFC Fight Pass, você ainda ganha R$40 por mês para usar no ingressos.com. Então se você quiser ajudar o clube da F1 e também tem um serviço de streaming e ainda ganhar pagando mais barato por isso, você pode fazer isso checando o Wallplay no primeiro link do comentário fixado. Indo então pro TL2, a gente teve o Lando Norris liderando o treino com 1.4.580, seguido de Oscar Piastri, Max Verstappen, Lance Stroll, Charles Leclerc, George Russell, Yuki Tsunoda, de novo Gabriel Bortoleto no top 10, Fernando Alonso, Lewis Hamilton fechando os 10 primeiros colocados, Kimi Antonelli, Liam Lawson, Isaac Hadjar, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Alex Albon, Carlos Sainz, Oliver Behrman, Nico Hülkenberg e Franco Colapinto. Como eu tava falando aqui, foi um grande treino do Gabriel e a gente teve aqui o comentário do Paulo Gabriel, quase xará do Bortoleto. Sauber trouxe atualizações e Gabriel com uma ótima sexta-feira faz a gente sonhar com o Q3 amanhã. E realmente, a Sauber foi uma das 6 equipes que trouxeram atualizações para esse final de semana. Eles trouxeram principalmente atualizações ali no assoalho e na asa traseira. Tiveram algumas outras atualizações menores também, como questão de asa dianteira, pensando na pista especificamente, feita para a Áustria. E essas atualizações realmente parecem estar surtindo um efeito na Sauber. A Sauber já tinha melhorado bastante nos últimos finais de semana, a gente conseguiu ver isso, com o Hulk conseguindo pontuar frequentemente. Só que nesse final de semana, o Gabriel conseguiu se encontrar muito bem com o carro e com as atualizações. Inclusive, até por isso eu quero trazer aquele gráfico que eu sempre trago para vocês aqui dos long runs dos pilotos, né? Basicamente, o ritmo de corrida deles com os pneus que eles usaram. A grande maioria optou por fazer suas long runs de pneu médio, e quando a gente olha pro gráfico do Gabriel, é muito interessante olhar como ele foi consistente, lembrando que a cor mais clara é o pneu mais novo e a cor mais escura é o pneu mais velho. Então é muito interessante notar como ele, diferente da grande maioria que fez os treinos de long runs com os pneus amarelos, foi extremamente consistente, conseguindo manter os tempos de voltas bem próximos um do outro, o que mostra que o Gabriel realmente chegou bem nesse final de semana, ele tá bem, ele realmente tá se encontrando muito bem com o carro. Claro que tem uma voltinha ali com o pneu mais desgastado que ficou pra trás, o que me faz acreditar mesmo que esse último stint ali tenha sido talvez algum errinho, algum problema, porque o Hülkenberg fez 13 voltas enquanto o Gabriel fez só 8. Eu imagino que a Sauber teria mandado os seus dois pilotos fazerem número de voltas parecidos para testar o carro. E o Hülkenberg também conseguiu ser bem consistente com os seus tempos de volta, fazendo tempos bem competitivos. Em alguns momentos, principalmente com o pneu novo, conseguiu fazer até voltas mais rápidas. Mas no geral ele foi bem competitivo nos tempos de volta dele. Quem também foi muito consistente, eu acho importante até de ressaltar esses pontos, foram o Kimi Antonelli com as voltas dele. Quando os pneus estavam mais novos, ele conseguiu ser bem consistente nas voltas. E o Lando Norris também fez um bom treino ali, mostrando que ele tá com um bom ritmo de corrida e pode surpreender ali, principalmente na etapa amanhã. Claro que não dá pra fazer uma comparação direta com o Piastri, já que o Piastri fez os seus treinos com o pneu duro, que mostrou ali num grande geral ser um pneu bem difícil em questão de manter ritmo. Nenhum dos pilotos conseguiu ser consistente com as suas voltas de pneu duro, tiveram muitas mudanças. O Gasly foi quem mais conseguiu essa consistência ali, o Carlos Sainz também. Mas um fato é que a Sauber realmente parece ter se encontrado com essas atualizações. O carro tá estável, o carro tá bom, o carro tá competitivo, pode chegar no Q3 e tem uma chance do Bortoleto pontuar. E como o André Luiz disse, pelo visto você não ficou o Bortoleto. Muito cedo dizer. Treino livre ainda não é resultado, o que importa é a classificação e principalmente a corrida. Muito cedo pra dizer,
Mas até agora dá pra dizer que a Sauber tá indo bem e que eu posso não ter zicado o Bortoleto mesmo, colocando ele como surpresa. Mas falando sério, existe um cenário muito forte que a Sauber pontue nesse final de semana e que o Bortoleto finalmente consiga os seus primeiros pontinhos, desde que, claro, eles não estraguem a estratégia dele como vieram fazendo nas últimas corridas, mas ainda assim temos que esperar. Não vamos colocar o carro na frente dos bois, porque a expectativa, né, pode frustrar a gente no final das contas, mas existe um cenário muito real aqui agora, porque a Sauber tem carro pra isso, de que o Bortoleto vai pontuar nesse final de semana. E o Celso Júnior aqui trouxe o comentário: Lando Norris não vai pipocar e vai bater o Piastri nesse final de semana, e o Bortoleto finalmente vai pontuar. Esse aqui a gente já discutiu um pouco, mas o Lando Norris não vai pipocar e vai bater o Piastri nesse final de semana. Essa já era a minha aposta, de que o Lando Norris ia vencer a corrida. No vídeo de previsões foi a aposta que eu trouxe. E ele veio muito bem, principalmente nesse treino livre 2, liderando o treino, ele mostra que tá bem. Como a gente viu no gráfico aqui também de ritmo de corrida, ele tá muito bem, ele tá consistente. E eu falei, eu acho que essas situações, como que aconteceram no Canadá com ele, e quando o pessoal começa a jogar ele muito pra baixo, parece que nesse momento é que cria um efeito reverso na cabeça dele, que ele consegue realmente se elevar ao nível e se tornar esse piloto capaz de vencer uma corrida, como foi em Mônaco. Porque pra mim o maior inimigo dele mesmo é ele mesmo. Eu não acho nem que seja a crítica externa, e sim ele mesmo e o que ele fala pra ele, o que ele acredita com ele. Quando ele é um piloto capaz de entregar o resultado na pista, de cancelar o ruído e entregar na pista, ele é rápido. E eu acho que coisas como o que aconteceram no GP do Canadá meio que ativam esse modo nele, pelo menos por uma etapa seguinte. E por conta disso, eu apostei realmente de que ele ia conseguir fazer isso. Parece que quando algo grande desse jeito, como o que aconteceu com ele no Canadá, acontece, ele liga esse modo dele, parece que por um tempo. Foi o que aconteceu, a gente viu no começo da rodada tripla que a gente teve, que ele foi muito bem em Imola, que ele foi muito bem em Mônaco. Canadá acabou não indo tão bem, assim, mas ainda assim, ele consegue depois, quando tá tendo toda essa crítica, quando tá todo mundo caindo em cima dele, parece que ele vira uma chavinha e começa a ir bem por um tempo. E eu acho que nesse GP da Áustria, ele vai estar nesse modo bem, e com o carro da McLaren bem desse jeito, ele vai conseguir entregar um bom resultado também. Enfim, a gente teve o comentário do Júlio Godoy falando: Mercedes parece que perdeu a força. E eu não diria isso também. Eu acho que bate naquela mesma tecla que eu falei agora há pouco, de que existem carros que vão ser bons em certas pistas e não vão ir tão bem em certas pistas. E nos próprios vídeos falando em relação ao GP do Canadá, a Mercedes, ela costuma ir bem no Canadá. Ela costuma ter um carro bom o suficiente para ter boas performances no Canadá. Tanto que no ano passado, mesmo sem vencer, o George Russell conseguiu fazer pole position. E nesse ano, o carro tá melhor que o do ano passado. O carro tá mais competitivo, ele consegue ser mais consistente. E por conta disso, o Russell conseguiu se manter na frente para vencer a etapa lá em Montreal. Então, eu não acho que a Mercedes perdeu a força, eu não acho que isso realmente aconteceu. É só que realmente foi um final de semana típico das McLarens por eles não estarem tão bem naquela pista, por elas não estarem tão bem naquela pista, e que recupera agora sua força na Áustria. Não acho também que estejam tão ruim quanto eles foram aqui nesse treino livre 2, né, com o George Russell em sexto e o Kimi Antonelli em 11º, apesar do Antonelli ter realmente tido algumas dificuldades nesses dois treinos livres, principalmente em questão de travar pneu, ele travou muito os pneus ao longo dos treinos, mas ainda assim acho que vai ser um final de semana decente da Mercedes. Vão ser ali o que você espera deles, segunda, terceira força, provavelmente. Mas aí tá, o que aconteceu nos treinos livres do GP da Áustria de 2025. Eu quero saber a sua opinião, como sempre, que você concorda, que você discorda, o que você tem a dizer. Não esquece de escrever aqui nos comentários, que eu sempre quero saber o que vocês têm a dizer. Lembrando aqui também que se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a gente a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. Quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.